Oi pessoal, Cláudia do blog Universo em Tramas. Tô passando aqui para mostrar o que eu ando bolando, né? Quais são as próximas aventuras, né? E eu resolvi fazer aqui uma amostra grande até, utilizando fios de malha de maneiras diversas, né? Então eu comecei fazendo pibiones. Então, quem conhece a técnica sabe que a gente então produz alças com o próprio fio da trama nos pibiones, né? Fiz pibiones de cores diferentes, utilizando, né, a técnica de confecção mesmo dessas alças, né? E depois disso resolvi fazer, né, o mesmo desenho, a mesma padronagem, resolvi fazer com o fio separadamente. Disse que eram pibiones, mas na verdade, né, não é exatamente a técnica. Eu estou usando como fio suplementar. Quer dizer, se eu tirar, né, ele não faz parte da trama. Se eu tirar, a trama não vai se desmanchar. E agora, né, que é a parte que eu estou mostrando aqui para vocês, é justamente a parte final dessa amostragem. Eu acho que eu já vou meio que terminar por aqui, porque eu preciso lavar e testar as condições desses desenhos. É justamente o uso do fio complementar de novo, mas utilizando uma técnica que se chama locker hooking. Locker hooking, ela é uma técnica muito conhecida nos Estados Unidos. Acredito também em outros países, Europa, Japão também vi, aonde originalmente se usa um tecido de talagarça, né? Aquelas telas furadas de talagarça para poder bordar, né? Então isso aqui nada mais é do que uma espécie de bordado, né? Só que no locker hooking nós utilizamos retalhos de tecido, né? De mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros. E para tanto se utiliza uma agulha, né? Que é uma agulha até especial para esse tipo de trabalho, que ela tem uma ponta, a ponta de crochê, e aqui tem um buraco como se fosse uma agulha. Um buraco grande, assim, como se fosse uma agulha de tapeçaria. É uma agulha especial, não, acho que não tem aqui no Brasil para vender, pelo menos eu nunca vi, né? E aí, então, o locker hooking para mim aqui, ele tá sendo bastante útil. Por quê? Porque a minha ideia, eu quero construir relevo nesse tecido. Eu quero construir relevo com fio de malha, mas eu quero fazer isso de uma maneira diferente, né? Eu não quero mais fazer alças grandes, como eu estava fazendo antes, né? Dá para fazer pibiones, naturalmente, com fio de malha. Eu fiz aqui vários, né? Mas essas alças, elas têm que ser grandinhas, porque senão elas vão escapar facilmente, né? No último experimento de pibiones meus, né, que é esse aqui de trás que eu vou mostrar para vocês, esse aqui, né? Ele ficou uma belezinha. Essas alças, elas estão, na verdade, totalmente soltas, né? Elas são puxadas de baixo para cima, né? Pelo mesmo buraquinho. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês, ó. Pelo mesmo buraco, né? Então, eu tive que andar para a esquerda e para a direita para não cortar o fio, né? Para tentar manter uma certa estabilidade desse desenho, né? Mas a trama não depende do desenho, como acontece com os pibiones regulares, né? Isso daqui é totalmente independente. Então, se eu tirar essa parte, a trama continua do mesmo jeito, né? Só que essas alças estão soltas. E eu preciso fazer elas altas desse jeito, porque senão o fio de malha não vai sustentar. A primeira puxada, né? Isso daqui vai sair tudo. E eu ainda tô tentando verificar, não sei ainda, né? Como é que eu vou estabilizar isso daqui, né? Se após a lavagem ele vai ficar melhor, o desenho, né, vai continuar mais estável. De qualquer maneira, né, qualquer padronagem que se utiliza de alças soltas assim, elas na verdade elas são frágeis, né? Se você puxar, elas desmancham facilmente. Até mesmo nos pibiones é assim. Mas essas aqui, elas estão bem soltas mesmo. Elas passam pelo mesmo buraco. E elas têm que ficar altas assim para elas poderem construir um desenho e poderem ficar aí mais estáveis o melhor possível. E aí, então, eu imaginei, né, um jeito que eu pudesse fazer alças menores, que eu pudesse fazer apenas detalhes, né? Eu não queria utilizar
o petit point, né, de novo, porque senão poderia ficar meio grosseiro, né, porque o petit point, ele desculpa, o petit point, ele considera que você tá fazendo uma outra carreira, né, entre duas carreiras, então poderia que ser, né, funciona muito bem em outros fios, mas talvez no fio de malha ficasse um pouco grosseiro, e eu queria um detalhe diferente, né, então o locker hooking, que é essa técnica que se faz em tecido de talagarça, ela veio me ajudar. Então, basicamente, o que que é, né, o locker hooking? É justamente você ter um fio de ligação, tá certo? Eu tô utilizando, porque eu não tenho, naturalmente, a agulha especial, então eu tô utilizando uma agulha isso aqui é uma agulha de frivoletê, na verdade, né? Que eu uso como uma agulha de tapeçaria, porque eu também não faço frivoletê, mas eu gosto do tamanho dela, que ela é grande, né? E é claro que ela me dificulta porque ela tem uma ponta que não é uma ponta de crochê, ela é uma ponta, né, de agulha normal. E aí, então, consiste no que essa técnica, né? Consiste em eu, de baixo para cima, puxar alças, né? No locker hooking original, alças de faixas de tecido, eu tô utilizando o fio de malha, né? Puxar alças de tecido entre os buracos da talagarça. No meu caso aqui, é entre os buraquinhos do tecido que eu estou construindo junto com o locker hooking, né? Então, na técnica lá, o tecido já tá pronto. Você vai na loja, você compra um pedaço de talagarça, né? Daquelas para bordar, com buraquinhos, etc, né? E você, então, só vai fazer o locker hooking do jeito que você quiser. Aqui eu tô fazendo as duas coisas. Eu tô construindo o tecido no tear de pente liso, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o bordado, né? Que é considerado um bordado. Então, aqui, como é que eu tô construindo isso, né? Tô fazendo um desenho totalmente livre, eu não tenho mais, não tô seguindo mais nenhum gráfico. Então, o que que eu faço? A primeira coisa é levantar as alças, certo? Ó, quero mostrar pra vocês, isso aqui é uma alça mesmo. Deixa eu puxar essa última aqui, ó, é uma alça, tá? Por dentro da alça, eu passo um fio de ligação, justamente para que ele segure o melhor que puder, para que essa alça ela não vá para dentro. Claro que se eu forçar, ela vem, tá certo? Mas o fio de ligação, ele tem essa função, né? De não deixar entrar esta alça tão pequena, não deixar ir pro lado do avesso, né? Para baixo, aqui na minha visão. Então, o que que eu faço? O que eu tô fazendo agora, né? Na verdade, eu tô aqui experimentando as condições, né? Como é que eu posso fazer isso. Como é que eu posso travar? Então, eu experimento aqui e ali, né? Eu preciso ainda estudar isso um pouco mais. Eu já achei a técnica muito interessante, porque ela funciona realmente para fazer uma coisa diferente, ó. Então, agora, eu venho... O que eu tô fazendo? Eu tô usando uma agulha de crochê comum, né? Levanto as alças e depois eu passo o fio de ligação. Então, eu levanto aqui, ó. Tô vendo aqui exatamente onde é que eu tô passando essas alças, né? Controlo o tamanho. Aqui, né? Levanto algumas. Né? Tá aqui, eu levantei algumas alças, né? E agora eu tô fazendo uma coisa meio adaptada, né? Então, eu tiro a minha agulha e depois eu passo o fio de ligação por dentro. Passo por dentro e puxo, né? Então, agora eu posso ajustar essas pequenas alças do jeito que eu quiser, tá? O trabalho tá ficando bem bacana, não tá ficando grosseiro, né? Porque às vezes malha sobre malha, ela poderia ficar meio grosseiro o trabalho, né? Tá ficando uma coisa delicada, diferente, né? E eu gostei bastante de adaptar essa técnica para a tecelagem. Eu volto com vocês mais tarde, para eu poder... Mais tarde não, né? Depois, um outro dia, para eu poder mostrar para vocês como é que ficou o tecido após a lavagem, né? Que é a coisa mais importante. Como é que eu estabilizei isso, como é que eu escondi isso
né, atrás no meu trabalho, que é isso que eu ainda estou estudando, mas eu gostaria que vocês viessem comigo aqui nesse experimento, né, do locker hooking, tá? Então, basicamente, só para vocês, para quem quiser experimentar, né, você coloca o fio de malha seu, aquele que vai dar a padronagem, né, que vai dar o desenho, você coloca ele por baixo do seu tear, né? Então, você puxa alças, ajusta, né? Quanto você quiser, né? Tira a agulha e passa, então, o fio de ligação por dentro das alças para poder travar, né? Por isso que chama locker. Locker de lock, né? Que é de travamento mesmo. Então, aqui, ó. E puxa. Prontinho, tá certo? Eu vejo que o fio tá passando aqui por cima. Eu tô usando um barbante mais fino do que o ordume, né? Justamente para que ele não fique muito aparente, né? E também da mesma cor para ele poder disfarçar. Então, aqui, ó, nós estamos passando por entre as alças, estou puxando. Então, cada vez que eu faço isso, eu faço, né, um detalhe como esse daqui. Evito de passar por cima, né? Ou evito de fazer um outro ponto aqui, uma outra coisa que eu poderia fazer assim também, enfim, né? São várias as maneiras, né? E nós estamos fazendo uma técnica aqui diferente para quem quiser tentar. Então, essa aqui é a nossa locker hooking, né? Locker hooking no tear de pente liso. Um abraço para vocês e até os resultados.